Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso. Este vídeo que estamos fazendo agora é o vídeo de número 71. E como sempre, agradeço a quem dá uma olhada no meu trabalho. Se gostarem, dê um like e compartilhem com pessoas que gostam de bom conhecimento e de boa informação. Lembrando que estamos já entrando no corre-corre para o Enem, e esse vídeo é só uma ajudazinha que a gente vai dar para o pessoal que está fazendo o Enem, para as pessoas que estão nas escolas, que estão nas faculdades, ou como eu sempre falo, aqueles que estão também afastados do meio acadêmico, mas que gostam de se reciclar com informações bem legais. Hoje, minha gente, nós vamos falar sobre literatura brasileira. E eu prometi que sempre eu faria vídeos pegando 3 grandes nomes da literatura brasileira e faria um resumo sobre vida e obra de cada um. Então eu já fiz, quem quiser pesquisar, são 71 vídeos só de temas interessantes. Pode ir lá na playlist, né, e dar uma olhada e vai ver que teve vídeos que eu fiz sobre grandes nomes da literatura. E hoje, cumprindo mais uma etapa desta missão, estarei falando sobre 3 grandes nomes da riquíssima literatura brasileira. Então, vamos a eles. Nós vamos falar sobre um nome da literatura do Barroco. Nós vamos falar sobre o nome do arcadismo e vamos falar também sobre um grande nome do realismo e do naturalismo. Então, obviamente, e obedecendo à ordem cronológica, vamos falar sobre o Barroco. Quem é este grande representante do Barroco brasileiro que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre um grande nome chamado Padre Antônio Vieira. Exatamente, pessoal. É o grande Padre Antônio Vieira. E antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de dizer a vocês que quando eu estudo, né, eu comecei logo estudando os grandes nomes da literatura brasileira, não só da literatura brasileira, mas da literatura de fora, eu vi uma grande semelhança com os grandes nomes, não sei se a expressão certa é essa, virtuosos da música clássica, como Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, grandes outros, que eles tinham grandes dramas pessoais. Eles sofriam muito, e quando eu fui fazer essa pauta aqui, para falar sobre os grandes nomes da literatura brasileira, eu vi essa semelhança, né? Grandes homens com mentes fantásticas, com uma baita de uma inteligência, de um apurado intelectual vastíssimo, mas que tinham grandes dramas emocionais. E vocês vão ver, à medida que eu for apresentando cada um deles aqui no vídeo, e vocês vão entender e vão concordar comigo. Então, voltando a falar sobre o grande padre Antônio Vieira, ele é um dos principais nomes do iniciozinho da literatura brasileira, mais propriamente do Barroco. E ele nasceu em 1608 em Lisboa e morre na Bahia em 1697. Ele foi um homem que tinha uma capacidade muito grande em palestrar. Era um grande homem da retórica, um grande homem da oratória. Ele foi pregador, ele foi jesuíta, ele foi o grande nome da literatura brasileira, voltado para os grandes sermões, o sermão da Sexagésima, o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então foram alguns dos nomes dos grandes sermões escritos por ele. Mas ele tinha uma personalidade muito forte, ele tinha uma personalidade muito crítica e ele se opôs muito ao estilo, né, digamos assim, dos senhores de engenho. Ele se opunha muito à chamada Santa Inquisição e em seus textos, em seus trabalhos, ele dava lá as tacadas dele contra esse tipo de sistema. Então, ele foi conhecido como imperador da língua portuguesa pelo grande escritor português Fernando Pessoa. Em seus textos, ele fazia textos proféticos,
correspondência e os famosos sermões. Os temas que ele abordava eram temas voltados muito para questões políticas e sociais, tanto é que ele era um ferrenho, digamos assim, um ferrenho opositor das atitudes tomadas pela Santa Inquisição. Ele também era muito contra, ele era um abolicionista, e ele era muito contra o tratamento dado ao negro, né, ao escravo, e também ao nativo, ao indígena, que também era escravizado. Então ele se opunha muito a essa atitude de senhores de engenho, das pessoas que vinham de Portugal, os colonizadores, que agiam dessa forma. Então ele era tido como um herege. Como ele se opôs à Santa Inquisição, ele foi tido como um verdadeiro herege. Então ele iniciou na Companhia de Jesus no ano de, como ele nasceu em 1608, ele ingressou em 1623 na Companhia de Jesus. Ele defendeu, como eu já disse, o fim da escravidão, não só para o negro, mas também para o indígena, e ele teve um problema muito sério, que ele foi para o estado do Maranhão, e lá ele foi expulso. Ele foi expulso porque os senhores de engenho não suportavam a presença dele. Ele era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente culto, um pregador por excelência, e exatamente nas suas obras literárias, nas suas obras intelectuais, é que ele expunha todo esse modus vivendi negativo, segundo ele, da sociedade do Brasil naquela época. Então, o que foi que aconteceu? Ele retornou a Portugal em 1666, conhecido como o famoso herege, porque não concordava com a chamada Santa Inquisição, e depois ele foi para Roma, e em Roma ele denunciou os abusos também praticados na Santa Inquisição. Onde ele chegava, ele aproveitava para fazer as denúncias relacionadas à Inquisição, né, à Santa Inquisição, e aos maltratos dispensados não só aos negros, como também aos indígenas. Um homem de muita visão, o grande escritor dos grandes sermões, os grandes sermões conhecidos dentro da literatura brasileira, foi este o grande nome, o grande vulto, chamado Padre Antônio Vieira. E em próximos vídeos, certamente, farei um todo dedicado aos sermões. Nós vamos falar aqui sobre cada sermão escrito por este grande homem da cultura e da verdadeira religiosidade, que foi o Padre Antônio Vieira. E do Padre Antônio Vieira, nós vamos para outro grande nome da nossa literatura. Nós já vamos para o arcadismo. Nós sabemos que o arcadismo ele se opôs totalmente ao barroco em termos de características, e teve um grande nome, que foi o Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 1729 em Mariana, nas Minas Gerais, e veio a falecer em Ouro Preto em 4 de julho de 1789, no ano da famosa Revolução Francesa. E quem foi o Cláudio Manuel da Costa? O Cláudio Manuel da Costa foi um dos grandes nomes do arcadismo brasileiro. Ele foi um grande poeta do século XVIII, foi um poeta árcade da famosa Inconfidência Mineira. Ele foi também o criador da chamada Arcádia Ultramarina. E o que era a Arcádia Ultramarina? Era simplesmente uma sociedade literária, ou seja, formada por grandes intelectuais, por grandes nomes ligados à literatura. Ele escreveu sua mais famosa obra, que se chama Vila Rica, que nós vamos falar mais para o final do vídeo, e ele tinha como pseudônimo, né, que o arcadismo ele tinha como característica a adoção de pseudônimos, né, junto do pastoralismo, do bucolismo, então da valorização da cultura greco-latina. Ele tinha a adoção de pseudônimo, e o pseudônimo dele era Gloucester Saturnio. Outra coisa, ele foi muito amigo de outro grande nome da literatura chamado Tomás Antônio Gonzaga. Ele foi preso, ele foi filho de um ex-escravo, e eu vou dizer aqui para vocês algumas das grandes obras dele, além de Vila Rica. Ele escreveu Culto Métrico, de 1749, Monúsculo Métrico, de 1751,
e o Vila Rica, né? A obra Vila Rica, de 1773. Ele exerceu também a atividade de advogado e em sua obra Vila Rica ele fez um poema épico que dividiu em 10 contos e fala da história da fundação da cidade de Vila Rica nas Minas Gerais. Porém, esta obra tem um personagem principal que se chama Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. É o herói da obra Vila Rica. Então nós temos aí outro grande nome da literatura brasileira chamado Cláudio Manuel da Costa, que teve um papel muito importante dentro da literatura brasileira. Ele estudou também em colégios jesuítas, né? E o seu bacharelado ele fez em Portugal. Eles tinham essa coisa, né? De Brasil, essa ponte Brasil-Portugal, né? Tanto para estudar como para outras atividades. Isso era um traço muito comum entre os grandes escritores do Brasil do início da nossa literatura. E agora nós vamos para o terceiro grande expoente da literatura brasileira, já mais para cá, digamos assim, foi um grande nome não só do realismo, mas do naturalismo, e este grande homem da intelectualidade, se chamou Raul Pompeia. E quando a gente fala Raul Pompeia, a gente liga logo ao Ateneu. Eu, quando estudava literatura brasileira na escola, isso faz muito tempo, faz mais de 35 anos, a gente estudava assim, Raul Pompeia, ou o Ateneu Raul Pompeia. E o que é o Ateneu? Também falarei dentro de mais alguns instantes. Vamos logo falar sobre a história mesmo, a biografia do grande Raul Pompeia. Raul Pompeia nasceu no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1863, e faleceu em 25 de dezembro de 1895. Ele nasceu na cidade litorânea de Angra dos Reis, no estado fluminense, e ele fazia parte de uma família, ele nasceu numa família de condições financeiras bem abastadas. Ele foi um grande jornalista, ele foi contista, ele foi cronista, ele foi romancista e também foi um grande orador. Foi uma importante figura dentro do realismo, ao lado de Aloísio Azevedo e também do grande nome, do maior nome da literatura brasileira, chamado Machado de Assis. Ele, como eu já disse, nasceu em Angra dos Reis, foi matriculado num colégio interno, o chamado Colégio Abílio, e daí vem toda essa questão ligada ao Ateneu. Aí a gente vai saber o que é o Ateneu. No colégio, né, ele era uma criança que já em tenra idade ele demonstrava uma grande simpatia pela arte de escrever. Ele gostava muito de escrever, ele já era uma criança e um adolescente muito ligado na arte da escrita. E a sua primeira contribuição jornalística foi no jornal, no colégio, chamado O Archote. O seu primeiro romance veio em 1880, o chamado romance Uma Tragédia no Amazonas, e mais tarde ele mudou-se para a capital paulista, onde ele trabalhou também como advogado. Era outro traço muito interessante dos grandes nomes da literatura no passado, eles também trabalharem como advogados. Em 1882 escreveu outra obra chamada As Joias da Coroa e atuou também como advogado. Ele saiu lá de São Paulo e foi atuar como advogado na cidade de Recife. Escreveu críticas, crônicas, contos, folhetins e foi também professor de mitologia na Escola Nacional de Belas Artes no ano de 1894. Quer dizer, o homem era uma grande meca em informação, em conhecimento. Porém, ele tinha um temperamento, por isso que eu disse, comparei com os grandes nomes, né, da música clássica, ele tinha sérios problemas psicológicos. Ele era uma pessoa altamente crítica, tanto é que ele teve problemas de relacionamento com outro grande vulto da literatura brasileira, chamado Olavo Bilac. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele entrou em depressão e ele se suicidou aos 32 anos.
para vocês terem ideia de como eram os conflitos, né? Mesmo homens altamente inteligentes, como eles tinham sérios problemas emocionais. E as características dos seus textos eram que eram textos extremamente ricos do ponto de vista da grafia, da estrutura, eram textos altamente objetivos e ele traçava, ele fazia todo o perfil psicológico dos seus personagens. Aí vocês me perguntam, e aí, Heraldo, o que é o Ateneu? O Ateneu foi justamente o local, representava o local onde ele ficou, como se fosse um internato, um colégio interno que ele ficou, e todos os acontecimentos, todo o desenrolar do seu período, né, que ele ficou lá. O Ateneu foi todo escrito em formato de folhetim, como eu já disse, um romance autobiográfico, todo escrito em primeira pessoa e foi escrito exatamente no ano em que ele entrou no colégio interno. Então, meus amigos, está aí um pouquinho, né? É como a aguinha no bico do passarinho, para vocês que buscam conhecimento, para o pessoal do Enem, para o pessoal que está em escola, faculdade, é um pouco de informação, mas a gente vai fazendo esse nosso trabalhinho de pouquinho em pouquinho, com muito amor, com muito carinho, esperando que vocês gostem, tá? Paramos por aqui, encerramos por aqui, novos vídeos virão, novos temas virão, compartilhem com aqueles que gostam da boa informação e até o nosso próximo vídeo. Está contado.